Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram. Se você estiver vendo a gravação no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, hoje nosso assunto vai ser simulado de prova, né? Para quem não me conhece, eu sou o treinador Marcos Eremita, treinador da Águia Ciclismo, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E não é por acaso, né? Eu recebi uma pergunta na caixinha dos stories, né? Perguntando sobre a questão do simulado de prova, como fazer, quando fazer. Eu falei, tá faltando um conteúdo desse no nosso arquivo, então por isso nós vamos falar sobre simulados de prova, né? É extremamente fundamental esse processo de simular a prova. Algumas pessoas negligenciam vários fatores, né? Ah, não, vou fazer um treino forte e já estou simulando. Ah, não, todo final de semana o meu treino ele já é intenso, então eu já estou simulando uma prova. E na verdade não, na verdade um simulado bem feito, ele tem vários fatores ali que nós devemos respeitar e que nós devemos realmente colocar atenção para que o simulado seja bem executado, beleza? Pessoal, me dá um ok aí se a iluminação tá boa, me dá um ok se o som tá bom para vocês, aí eu já vou dando sequência aqui no conteúdo, beleza? Lembrando que perguntas vocês mandam no ponto de interrogação, ou manda nos comentários também, mas às vezes no comentário eu acabo perdendo a pergunta de vocês, beleza? Então, vamos lá, simulado de prova. Primeiro aspecto importante quando a gente pensa em simulado de prova, né? Se você tem uma prova, você vem, valeu Cleberson, você vem se preparando ao longo ali de 2, 3, 4, duas não, né? Muito mais que duas. Há mais de 4 semanas você está se preparando para essa prova. Então você já tem um nível de treinamento, você já organizou o seu período pré-prova e o treino de simulado de prova, ele deve estar encaixado na sua periodização. E aí por que eu estou falando isso? Porque é natural que quando a gente está num sistema, num ciclo de treinamento, a gente comece com um volume maior de treinamento. E no decorrer que quando vai chegando perto da prova, a gente diminui esse volume e aumenta a intensidade. E aí o simulado de prova, ele vem para aumentar a intensidade também do seu treinamento, para aumentar a intensidade da sua semana. Então o primeiro ponto é esse. O simulado de prova, ele vai estar encaixado na sua periodização e ele vai entrar para elevar a intensidade da sua semana. Presta atenção nisso, a intensidade, não o volume. Porque aí muitas pessoas pensam que precisa sempre estar fazendo longão para estar bem condicionado, para estar resistente, mas não, né? Tem que ficar de olho. Nesse período que antecede a prova, precisa ficar muito atento à questão da intensidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pensando ali na periodização da semana. Se você vai fazer um simulado de prova ou no sábado ou no domingo, que normalmente são dias que nós temos para treinar com mais tranquilidade, você precisa garantir que quando chegar esse momento de fazer o simulado de prova, você vai estar 100%, você vai estar recuperado. Seria um tremendo de um erro você fazer o seu simulado de prova com muita fadiga. Por exemplo, treinou terça, quarta e quinta, vai recuperar na sexta, bacana. No sábado, tá bem para fazer o simulado. Mas agora, treinou terça, quarta e quinta e na sexta treina de novo e aí no sábado vai fazer o simulado. O que vai acontecer? Você vai fazer o simulado cansado. Você vai fazer o simulado com fadiga. Isso não é interessante, isso não é legal. Se você vai fazer um simulado de prova, você por um acaso vai para a prova cansado? Você vai para a prova com fadiga? Não, você vai para a prova totalmente recuperado. Então, quando você for fazer o simulado, o pensamento deve ser o mesmo. Estou fazendo meu simulado de prova, preciso estar descansado. Não tem aquela coisa de, nossa, vou... e por que eu estou falando isso? É um ponto interessante, porque o psicológico de vocês na hora dos treinos, sobretudo nesse treino de simular a prova, é muito importante que vocês vão pensar o seguinte, no meu simulado de prova eu estava cansado. E eu coloquei tal intensidade. Isso quer dizer que se eu for para a minha prova e estiver mais descansado, eu vou aguentar muito mais do que no meu simulado de prova. E isso pode causar que vocês cometam erros.
erros de intensidade. Achar que você consegue colocar muita intensidade, suporta muito mais intensidade na prova do que você suportou no seu simulado, simplesmente porque você não fez essa relação da sua fadiga, tempo de recuperação, para entregar um simulado bem feito. Ficou entendida essa questão de que vocês precisam, primeiro, colocar a questão da intensidade do contrarrelógio na sua periodização, né? Que chegando ali nas semanas anteriores da prova, você precisa trabalhar com bastante intensidade, nem tanto volume, mas garantir a intensidade. E o contrarrelógio ele vai ser um treino muito bom para colocar intensidade na sua semana. E que quando for fazer esse simulado de prova, você precisa estar recuperado. Você não pode ir lá com a perna pesada e fazer um simulado com fadiga, simplesmente porque você vai camuflar ali as suas reações, que a gente quer que você saiba muito bem a sua percepção de esforço na hora que você está no seu ritmo, beleza? Pessoal, tá entendido essas questões aí? Vou partir para o próximo ponto, que agora eu vou levantar 5 aspectos que são relevantes, que agora é interessante porque na live com o Neto Lobo, ele até comentou do checklist que ele faz para a prova. Isso aqui que eu vou falar para vocês pode ser um checklist de um simulado de prova. É aquela coisa para você ter num papel e anotar. Então eu recomendaria que vocês anotassem, porque às vezes nosso cérebro ele engana a gente. Eu parei aqui antes da live e anotei tudo que eu quero falar para vocês, está anotado. Porque eu não permito que meu cérebro esqueça, né, de qualquer detalhe que eu acho importante para a live. E a mesma coisa vocês. Esses 5 pontos que eu vou levantar aqui, eles vão ser importantes, então anotem, guardem, para que vocês não percam, beleza? E o que eu vou falar agora são por que fazer um simulado de prova. Por que fazer? E na medida que eu vou falando por que fazer, vocês vão entendendo também como fazer, né? Então o primeiro motivo do que por que fazer. Pensa o seguinte, você vai fazer sua prova. Se você apertar demais o ritmo, você vai quebrar no começo e só vai sobreviver no final. Se você fizer a sua prova economizando o ritmo no começo, de repente você chegue no final sentindo que poderia ter rendido mais. Então, o controle da intensidade durante a sua prova vai ser fundamental. Saber se aquele pelotão que você está é o pelotão onde você realmente tem que estar, ou se era um pelotão que está muito forte, você vai saber isso através do seu simulado. Eu cometi esse erro em uma prova, há algum tempo já. Eu encaixei num pelotão, estava empolgado, falei, nossa, vou ficar nesse pelotão, e fiquei. Só que demorou para eu perceber que aquele pelotão que eu estava não era o meu, era um pelotão muito mais forte do que eu estava naquele momento. E o que aconteceu? Chegou um determinado momento, uma determinada subida, que o pelotão foi embora e eu fiquei sozinho. Só que aí eu fiquei sozinho já quebrado. Simplesmente porque eu não entendi os sinais que o meu corpo estava me dando. Eu não tinha feito um simulado de prova para entender a minha intensidade. E aí com isso o que aconteceu? Eu entrei no pelotão errado e me mantive ali. Então um dos motivos importantes que nós precisamos fazer simulados de prova é para entender o ritmo que nós conseguimos suportar. É para entender quais são as sensações que o nosso corpo tem na intensidade máxima que a gente vai manter durante a prova. E com isso a gente vai conseguir entregar um bom resultado, entregar uma boa performance, beleza? Então, e tem outro detalhe. Tem que fazer o simulado de prova se preocupando com a sua percepção subjetiva de esforço. Não adianta de repente você se preocupar em controlar a frequência cardíaca, não adianta de repente você se preocupar. Quem tem potência pode até ser uma boa referência, mas a realidade da maioria das pessoas é que não tem o sensor de potência. Então o que acontece? A percepção de esforço ela será um fator extremamente importante para que você controle a intensidade do seu treino. Primeiro do treino de simulado e depois da sua prova. Beleza? Controle da intensidade. É legal para não cometer erros. Para não achar que você consegue dar uma paulada em uma subida. E aí depois que você dá aquela paulada na subida, você não consegue manter. No simulado você vai descobrir tudo isso. Então, primeiro
Primeiro, por que fazer um treino de simulado de prova? É para você descobrir a intensidade que você vai manter durante a prova. Se você tiver uns 2 camaradas, 3 camaradas fortes para fazer esse simulado com você, melhor ainda, porque vai dar um tom de realidade para o seu simulado. Mas agora, se precisar ir sozinho, também não tem problema, você vai lá sozinho e manda ver. Agora, segundo aspecto, que por que nós precisamos fazer o simulado? Pensa o seguinte, se você é acostumado a treinar, isso é uma coisa que eu conversei, saiu na live da Maria Joana, que eu fiz com a Maria Joana, esse aspecto saiu durante a live. É o seguinte, né? Normalmente você treina 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, todo mundo tem seu horário preferido de treino, ou à tarde. Se você tem seu horário preferido de treino, você tem ali seu ritual, né? Pô, acordei, comi tal coisa, vou levar tal coisa, tudo de acordo com o período que você acorda, até o horário que você sai para treinar, até o momento em que você vai estar na tocada forte. Então, o seu treino normal, você já tem um ritual de alimentação. E na prova você vai largar aqui, ó, 8h30, né? Se você vai largar 8h30, você precisou acordar mais cedo, porque vai ter que ir de carro para o local da prova. E aí o que você vai comer mais cedo? Então é interessante que você primeiro vai pensar no ritmo, né? Você vai acertar o seu ritmo no treino simulado de prova, mas você vai precisar fazer todo o ajuste de alimentação, para que no dia da prova você não deixe de entregar toda a sua performance porque errou na alimentação. Então, como que vai ser a preparação alimentar, vamos dizer assim, do seu simulado de prova? Primeira preocupação que você vai ter, a alimentação no dia anterior. O que você vai comer no dia anterior da prova? No sábado à noite, sua prova é no domingo, sábado à noite, o que você vai comer? Quando for na véspera do seu simulado de prova, você já vai comer a mesma coisa que você pretende comer no dia da prova, no dia anterior à prova. Macarrão, batata, arroz. Não vou entrar aqui em qual tipo de carboidrato que você vai ingerir no dia antes. Mas é importante que, quando você estiver fazendo o simulado, você faça o mesmo processo para entender. Vamos lá, imagina que você vai lá, nossa, vou comer macarrão. Beleza, você vai comer macarrão no dia anterior à prova, só que vai ser macarrão com molho, macarrão com queijo, macarrão com carne moída, molho de tomate industrializado, que vai pesar no seu estômago, o que vai ser? Esses detalhes, vai falar assim, Marcos, mas que coisa, eu vou ter que controlar. Esses detalhes fazem muita diferença, porque você acordar de manhã com a sensação de estar leve, mas seu estoque de glicogênio bem preparado, vai fazer muita diferença. Então, se no simulado de prova você ingeriu algo à noite, né, um carbo à noite, né, e ele no outro dia você ficou pesado, sentiu que ele não fez uma boa digestão, cara, olha que maravilha, no dia da prova você já sabe que aquele carbo você vai evitar no sábado à noite, simplesmente porque você já simulou a alimentação pré-prova no dia anterior, estou falando nem ali nos minutos. Tá entendendo essa questão? E isso é extremamente importante. Tá legal? O que você vai comer na véspera da sua prova, você também vai comer nos seus simulados, beleza? Aí o outro ponto, as refeições pré-treino. Cara, você não vai acordar e ir para a prova de jejum, jamais vai fazer isso. Você vai acordar, vai fazer uma refeição, vai ter o tempo ali que você vai ter o translado até o momento, o aquecimento, tudo, e você vai fazer uma outra refeição, uma outra ingestão de carboidrato antes da largada. Então você vai fazer no mínimo 2 suplementações. Né? Suplementação que eu digo alimentação mesmo, antes do suplemento. Você vai fazer uma ao acordar e você vai fazer outra ali um pouco antes da prova. Só que em dias normais de treino, você acorda e de repente em 1 hora está saindo. No dia da prova, você acorda e depois de 2h30 está largando. Então, por mais que possa ser chato, estranho e muito Caxias, no simulado de prova é interessante que do momento que você acordou até o momento que você começa o simulado tenha a mesma janela de tempo que você terá na prova. E isso vai te dar uma visão muito perfeita do que vai acontecer.
beleza? Já cansei de ver, até comigo já aconteceu, né? Fazer o simulado, nossa, entregava muito bem no simulado, mas eu estava ali com a minha alimentação ajustada. Chegou no dia da prova, a realidade foi outra. Então você vai simular ao máximo, até a sua alimentação de acordo com a hora da largada. Outro aspecto importante em relação à alimentação nos simulados. O que você vai levar de intra? Quantos quilômetros é a sua prova? Quanto carbo você vai precisar levar? Você vai levar gel, você vai levar suco de laranja, você vai levar Hidraplex, né? Eu não sei. Então o que acontece? Os simulados de prova, além dele ser ótimo para colocar intensidade no seu treino, ser ótimo para você entender qual intensidade você vai fazer a sua prova, entrar no ritmo de prova de fato. Ele também vai ser ótimo. Nossa, minha luz apagou aqui, acendeu. Ela vai ser ótima também. O treino vai ser ótimo para você entender o quanto de carbo você vai precisar durante a prova. Se faltar carboidrato durante a prova, pode ter certeza que você vai quebrar e seu rendimento vai cair. Então, utilizar esse simulado de prova para entender qual vai ser a quantidade de carboidrato que você vai levar é extremamente fundamental. E até os momentos em que você vai fazer essa ingestão de carboidrato. Olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa importante. Por isso que eu falei, putz, vai anotando. Anota aí, o simulado é importante para colocar intensidade na sua semana, para você entender seu ritmo de prova. O simulado vai ser importante para entender o que você pode comer no dia anterior à prova. Vai ser importante para entender como vai funcionar o seu pré-treino, de acordo com a janela do momento que você acorda até o momento da largada. Vai ser importante para entender quanto você vai levar de carboidrato no intratreino e qual tipo de intratreino vai ser. Já pensou uma prova muito técnica? Pô, só sobe e desce, só está subindo e descendo. Você vai ter tempo de mastigar alguma coisa? Você tem que analisar isso. Então, de repente, um carbo ali diluído vai ser mais fácil para você. São detalhes, né, que você precisa. Óbvio que no seu simulado de prova, você vai buscar fazer ao máximo o mesmo terreno com a mesma geografia da prova. Então, se é bastante sobe e desce, no seu simulado também é bastante sobe e desce. Agora, um outro aspecto relevante para a prova é você entender aonde estarão os pontos de hidratação, se você vai precisar de água dos pontos de hidratação ou se você consegue já levar, né? A minha bicicleta é hardtail, né? E esses dias conversando com o pessoal que estava de full, eles me relataram uma questão que eu não tinha pensado ainda. Na full só cabe uma garrafa. Aí eles escolhem, ou eles vão de Camembert, ou eles vão apenas com uma caramanhola de água. Olha que fato relevante. Se eu consigo sair para minha prova já com 2 garrafas, eu garanto uma autonomia de treino na minha prova muito grande, de tempo de prova muito grande. Se eu saio apenas com uma garrafa, esse tempo vai ser menor. E isso no simulado precisa entrar. Qual vai ser a quantidade de água que você vai precisar, né? Então, olha aí, em relação à alimentação, quantos pontos importantes que o simulado de prova vai favorecer para você, beleza? Pessoal, ficou entendido toda essa questão de como o simulado de prova vai ajudar na entender a sua alimentação no dia da prova? Cara, se você estiver forte, se você estiver bem treinado, conhecer o percurso e errar na alimentação no dia da prova, você vai estragar com a sua prova. Aí, 2 meses de treinamento foi por água abaixo simplesmente porque você não simulou todos esses fatores que eu falei, né? Alimentação no dia anterior, o pré-treino, o intratreino e depois a quantidade de água que você vai precisar, a quantidade e quantidade de sal que você vai ter sais. É uma prova longa, é uma prova que você vai ficar mais de 3 horas pedalando. Todos esses detalhes aí precisa ficar atentos, beleza? Pessoal, se ficou bem entendido, dá um soco aí. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários ou no ponto de interrogação. Aí eu já vou partindo para o próximo ponto. Gente, simulado de prova, todos os alunos da assessoria fazem simulados de prova ali nos períodos
anterior, que antecede. Ah, Marcos, mas quantos simulados de prova? Eu particularmente eu gosto de dois finais de semana, né? Se a prova é neste final de semana, 2 finais de semana anterior fizemos contra-relógios não, fizemos simulados de prova. E isso vai garantir que você vá bem. Agora detalhe, se a competição é de mountain bike, seu simulado de prova vai ser de mountain bike. Se a sua prova é de speed em circuito, seu simulado vai ser de speed em um circuito. Se o seu simulado é speed de montanha, ou se a sua prova é de speed de montanha, o seu simulado vai ser speed na montanha. Beleza? Então tem esse detalhe aí da especificidade. Não vai ficar só treinando de speed e aí sua prova é de mountain bike, que aí vai dar ruim. Beleza? Agora vamos para o terceiro ponto aí. Por que treinar, né? Por que fazer o simulado de prova levando com tantos aspectos em consideração que eu estou trazendo aqui para vocês? A aclimatação. Vamos lá. Se você treina tudo igual eu, né? Quando tá no horário de verão normal, eu saio para treinar às 6 horas da manhã, tá fresco. Eu pedalo forte ali com 1h30 na fresca ainda, sem o sol forçando. As largadas de prova são 8h30, 9 horas. O que acontece? O sol o tempo todo durante a prova. E se eu não estou acostumado a treinar debaixo do sol, se eu não estou acostumado a entregar minha intensidade máxima embaixo do sol quente, eu estou acostumado a entregar minha força máxima, minha intensidade às 6 horas da manhã, quando o sol nem saiu ainda, dependendo. O que vai acontecer na prova? Eu vou sentir. O sol ele vai ser um fator de gerador de fadiga para mim. Eu vou sentir o treino. Então, um outro fator que é muito importante que vocês façam de verdade e fazer bem feito, igual eu estou falando aqui na live, não é fazer de qualquer jeito. É fazer a aclimatação, fazer realmente a largada do seu simulado de prova na mesma hora que será a largada da prova. Eu vou largar 8h30 na prova, lá começa 8h30 seu simulado, né? Precisa simular isso. Quanto mais aspectos da prova você conseguir trazer para o seu simulado, vai te dar maior referência. Você vai conseguir executar melhor, né, tudo que você sentiu no dia da prova. Outro fator importante, o clima, né? Se tiver frio, normalmente pela manhã está um pouco mais frio, vai estar mais quente. Então essa questão do horário é muito importante. Então, terceiro aspecto façam o seu treino de simulado de prova no mesmo horário da sua largada. Isso vai ser importante, primeiro, para a alimentação, que eu já falei aqui, que você vai conseguir estruturar certinho o seu pré-prova. E segundo, que você vai conseguir se aclimatar melhor. Você vai entender como é pedalar debaixo do sol. Isso eu estou considerando que vai estar sol, né? E além do que, aí outro fator importante, você vai acordar no mesmo horário que você pretende acordar no dia da prova. Tá? Nossa, minha prova fica 1 hora daqui, eu vou dirigir meu carro 1 hora até chegar lá. Para dirigir 1 hora até chegar lá e para largada eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã. Então no dia do simulado, né, se você está focado, se você quer entregar e fazer um bom simulado mesmo, você vai acordar às 5 horas da manhã. Aí você lê um livro, vê uma série, para passar o tempo, mas o importante é que você acordou no mesmo horário que vai acordar no dia da prova e ficou todo esse tempo ali, né? E aí isso vai mexer com a sua alimentação, beleza? Quarto aspecto, que é importante vocês ficarem atentos no simulado de prova, questão de estratégia de prova. Lembra, nós estamos fazendo um simulado para entender a intensidade que nós vamos colocar durante a prova. Intensidade durante a prova, a maneira que nós administramos ela é estratégia. Momento de fazer um ataque, a largada. Então o que vocês vão ficar atentos, na verdade, e vão tentar incluir no seu simulado de prova em relação à estratégia. Primeiro,
ritmo forte da largada. Você pretende largar com o primeiro pelotão, você pretende já encaixar muito forte, você pretende fazer uma largada realmente intensa? Se você pretende, se isso está dentro da sua estratégia, no seu simulado precisa ter também. Então no simulado você tem que, você vai fazer um aquecimento no seu simulado, aí depois você vai parar a bicicleta, vai zerar ali o cronômetro, vai zerar o seu computador, vai zerar o seu Strava e vai começar uma nova marcação. E aí você vai largar parado e vai fazer a largada forte. Porque na prova você está, na sua estratégia de prova, você vai fazer uma largada forte. Aí por quanto tempo essa pancada da largada vai se manter? Estratégia de prova. No seu simulado você pode estipular de fazer 20 minutos. Ali numa intensidade muito mais forte do que você conseguiria manter até o final da prova. Você pode escolher fazer 10. Isso vai tudo estratégia. Mas é interessante que esteja previsto no seu simulado um período de intensidade maior no começo. Marcos, mas como que isso vai me ajudar? Simples. Você precisa encontrar o ponto ideal que essa intensidade mais forte da largada seja forte, mas não forte a ponto de te quebrar, não forte a ponto de inchar suas pernas, não forte a ponto de você precisar baixar muito o ritmo. Porque qual é o conceito da largada forte? Fala, Dantas, beleza? Você vai pegar, vai dar uma pancada, vai sair forte, encaixar no pelotão e depois vai reduzir um pouco a intensidade, né? Dependendo da prova aí, só que vai continuar forte. Então no seu simulado de prova vai fazer a mesma coisa. Vai começar com intensidade muito forte, depois vai aliviar, só que vai continuar intenso. Porque a prova ela nunca vai ser fácil em nenhum momento. Mas tem a pancada mais intensa da largada. Então no seu simulado de prova, você vai simular também a largada. Vai começar ali com o pé no chão, somente um pé clipado. Vai treinar até o ato de clipar o pé e sair na intensidade. Beleza? Aí outro aspecto que vocês precisam ficar atentos e incluir no seu simulado de prova. Fugas. Vamos lá. Você está com o pelotão, está encaixadinho ali, o pelotão é o seu. O pelotão está no seu ritmo, ele está te ajudando, está te levando, mas de repente alguém resolveu fazer um ataque para tentar selecionar o grupo. Aí o que acontece? Você vai precisar responder esse ataque. Você vai deixar o seu pelotão que você está encaixadinho ir embora ali por causa de um ataque de 40 segundos. Então no seu simulado de prova precisa estar incluído ali alguns ataques que você distribua durante o treinar. Meu simulado de prova vai durar 2 horas e meia. Eu distribuo ali dentro das 2 horas e meia uns 3, 4 ataques. Umas subidas, essa subida aqui eu vou dar uma pancada nela, vou simular que o meu adversário atacou aqui. Ou não, ou é você quem vai precisar atacar. Ou é você que vai querer selecionar o grupo porque está todo mundo na sua roda e você não quer trazer todo mundo, você quer trazer só o cara mais forte de repente para revezar com você. Aí você vai dar uma paulada, aí você vai dar um ataque. Então, incluir períodos de ataque no seu simulado é fundamental, ou para que você faça o ataque, ou para que você responda a um ataque. Então olha só, olha que interessante. Olha como tem bastante coisa no simulado de prova, por isso que eu quis fazer uma live completa. Até os meus alunos, de agora em diante, toda vez que um aluno meu for para uma prova, eu vou pedir para que ele assista essa live, assista essa gravação, justamente para não errar no simulado de prova e conseguir colocar tudo isso. Aí no final, ali você já estrategicamente você já começou o treino forte, simulando a intensidade da largada. Você já, aí depois foi na tocada intensa, não vai parar, foi na tocada intensa, e mesmo estando com a tocada intensa, você ainda deu ali alguns ataques no meio do treino, uns 3, 4 ataques no meio do treino, uma subida mais forte, bateu no peito, colocou uma intensidade maior, subiu em pé, sei lá como vai ser, mas você reproduziu ataques, E aí vem o final, que é o quê? Se você fez tudo isso e você está chegando lá no final da chegada,
chegando no final da chegada, cara. Mas enfim, tá lá no final e você tem um cara com você, uma mulher, né? Seu adversário ou adversária tá ali ao seu lado, dividindo roda. Tá faltando 2 quilômetros pro final da prova. Aí o que você faz? Você vai na mesma tocada o tempo todo ou você vai ter perna para fazer um sprint final? Ou você vai ter o psicológico, gente, prova também é psicológico. Você vai ter o psicológico bem alinhado ali para conseguir fazer um ataque. Nem ataque, um sprint final, uma fuga. Então precisa ser colocado também no seu simulado de prova um ataque final. Que ataque eu já falei nos outros, né? Então vamos falar aqui um sprint. É preciso que você garanta um sprint final no seu simulado de prova. Porque isso pode acontecer no dia da prova. E é bem interessante, eu fico feliz quando os meus alunos me mandam os feedbacks das provas e falam assim: Marcos, a prova foi decidida no sprint. Eu falo, putz, que bacana, coisa legal, porque é cheio de emoção. É até mais interessante do que aquela prova que fica um espalhado e não forma um grupo e não tem essa decisão no sprint. Então, olha só, em relação à estratégia de controle de intensidade, você vai se preocupar em inserir 3 fatores dentro do seu simulado de prova. Primeiro fator, você vai fazer uma largada forte. Você vai largar forte, vai colocar intensidade na sua largada e depois vai continuar na tocada intensa. Segundo aspecto, você vai colocar dentro do seu treino simulado ataques, né? Uns 3, 4 ataques que você faça. Isso vai te ajudar, né, a entender qual é o nível também do ataque. Não adianta você fazer um ataque também que você vai entrar no limiar anaeróbico e aí você não vai conseguir se recuperar. Qual é o tamanho do ataque que você consegue fazer sem se prejudicar, conseguindo manter o ritmo? Porque você corre o risco de fazer um ataque, o cara te contra-ataca e aí você não aguenta fazer o recontra-ataque, né? E aí no final você precisa colocar o sprint para encerrar a prova, né? O sprint final. Então guarde ali. Nossa, estou fazendo o meu simulado. Pô, se você foi fazer o simulado, você sabe quantos quilômetros vai ser, você sabe onde começa e onde termina o seu simulado, o seu treino. Então ali, faltando cerca, 500 metros, 1 quilômetro, né? Não mais que isso, você vai fazer uma aceleração, vai fazer um sprint, né? Você pode de repente pegar 200 metros, que é uma distância bem curta, e fazer aquele sprint tipo ciclismo de estrada mesmo, que sempre tem os sprints finais. Você pode fazer um sprint daquele, ou você pode fazer simulando uma fuga. Não, eu não sou tão forte, simulação, ó o pensamento. Eu não sou tão forte assim no sprint, então a minha fuga, eu vou fazer uma fuga de 1 quilômetro. No final, vou fazer uma aceleração que ninguém vai me pegar. Ninguém vai manter esse 1 quilômetro tão forte quanto a mim. Beleza? Agora, um último ponto que eu estou colocando aqui para vocês. Então, quem tem alguma dúvida, joga no ponto de interrogação, por favor. É uma perguntinha ali que eu já vou responder daqui a pouco. O quinto elemento que vocês precisam ficar atentos no seu simulado de prova é escolha, e esse parece tão óbvio, mas que às vezes o pessoal erra. Escolha o trajeto o mais parecido possível com a prova que você vai executar. Quando tem um aluno da assessoria que ele vai fazer uma prova cheia de montanha e na região dele não tem montanha, eu fico com a pulga atrás da orelha, porque ele precisa simular aquilo. E se ele não tem as montanhas similar com as que vai ser na prova, a gente tem que tentar reproduzir isso de alguma forma. Então, a escolha do seu terreno para o simulado precisa ser o mais idêntico possível ao que vai ser a prova. Na minha prova vai ter subidas longas de 3 km. Cara, você vai ter que encontrar subidas longas de 3 km para fazer o seu simulado. Na minha prova vai ter um estradão, um batidão, que vai ser ali 15 km no plano. Cara, às vezes o pessoal fica só pensando em subida. Subida é difícil. Mas você manter uma tocada firme, forte, constante, no plano, no estradão,
cara, é extremamente difícil, porque aquilo vai minando também, vai minando. Quantos alunos eu já não tive que eu precisei fazer adaptação, porque no treino ele tava um monstro em subida, tava um monstro em treinos com 1.500, 2.000 de elevação. Só que acontecia, era treinos que você sobe, descansa, sobe, descansa, sobe, descansa. Agora, se na sua prova vai ser ao contrário, um planão, que é força, 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 força. Mesmo essa força no plano não sendo tão forte quanto a força que você faz na subida, o fato de não ter uma descida ali para você descansar que seja 30 segundos, vai minar você. Então, se tiver um planão na sua prova, você precisa jogar esse planão também no seu simulado, beleza? Então, o último ponto que eu trouxe aqui é: o seu simulado precisa ter um terreno o mais parecido possível com a sua prova, beleza? Agora deixa eu ver a pergunta que mandaram aqui para mim, pessoal. Se tem uma pergunta, manda aí. Pergunta. Luiz Ferreira mandou: se puder, salva a live para a gente ver depois. Luiz, eu só não salvo aqui no Instagram, como eu salvo no YouTube também, fica nos dois lugares. E no YouTube eu gosto, porque lá no YouTube vocês podem acelerar um pouquinho, né? De repente você não tem 1 hora para assistir a live inteira, você vai lá e acelera e assiste ela mais rápido. Pessoal, fazendo uma revisão, porque de agora em diante, sobretudo se você, o aluno da assessoria que está assistindo aqui agora, que tem alguns aí, ou os que vão assistir na gravação, vocês não podem errar em um simulado de prova. Olha quanta coisa eu falei aqui para vocês incorporarem em um treino. Primeiro, o simulado de prova vai ser... valeu Marquinhos, brigadão. O simulado de prova, a principal função dele é que você entenda a intensidade e seu ritmo de prova. Beleza? A principal função dele. E aí depois, quando você vai começar a executar o seu simulado, você vai se preocupar 100% com a sua percepção de esforço, esquece frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca vai te enganar. Em relação à sua alimentação, o simulado de prova, ele deve conter a preocupação com a alimentação no dia anterior, o seu pré-treino, contando quantas horas você vai ficar acordado até o momento da prova. Você precisa saber o que vai levar de intratreino, por isso os simulados precisam ser a mesma um pouquinho mais quilometragens que vai ser a prova, porque aí você vai saber o quanto realmente de carbo você vai levar, o quanto de água, né, você precisa, e você vai ter que pensar nos seus pontos de água, beleza? Que vai ter na prova. Então esses são os pontos em relação à alimentação. Horário da largada do seu simulado de prova precisa ser no mesmo horário de largada da prova real, né? Esse foi o terceiro ponto que eu falei para vocês, questão da aclimatação. Não fica fazendo simulado de prova de manhã às 6 horas, sendo que você vai largar às 9. Isso vai te ludibriar, isso vai te enganar. Você está treinando no fresco quando a sua prova vai ser debaixo do sol quente. Você vai terminar seu simulado de prova às 9 horas, sendo que na sua prova você vai estar terminando ela às 11h30. Olha a diferença, o sol das 11h30 batendo na sua cabeça, né? E aí depois a gente falou sobre a estratégia, né? O quarto elemento aqui do porquê fazer o simulado de prova foi as estratégias, que veio ritmo forte da largada. Você precisa simular a largada, você precisa colocar ali alguns tiros, algumas fugas, alguns ataques no meio do treino, porque isso pode acontecer na prova, e no final fazer o sprint, beleza? Somando tudo isso aí, com você encontrar um percurso bem parecido com a sua prova, tá feito um ótimo simulado. E ótimos simulados garantem que você erre menos, né? Erre menos. Você tem a chance de errar no seu simulado para não errar na prova. No seu simulado, você pode forçar demais na largada e depois sentir ali um gapzinho, uma diferença, que você diminui a velocidade para depois voltar. Só que aí você comete esse erro no seu simulado e na prova real você não comete mais. Beleza? Então, façam simulado de prova. Sigam tudo que eu falei aqui. Se restou alguma dúvida ainda na hora da execução, se for meu aluno, manda um WhatsApp. Se não for, manda um direct aqui no Instagram, que a gente vai conversando, beleza? Pessoal, muito obrigado a vocês que estavam aqui na nossa live ao vivo.
né? É um prazer sempre estar conversando com vocês na quinta. E na terça-feira que vem tem live com convidados. Se não me engano, é que a gente tem uma agenda de convidados. Se não me engano, a gente vai refazer a live com a Carol Avancini, que quando ela estava comigo a internet dela falhou. Então, Carol Avancini vem aí para falar sobre treinamento fora da bike. Beleza? Galera, um abraço, bom descanso, uma boa noite para vocês. Fui!